Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. Tô aqui improvisado no quarto do meu sobrinho, vim pra casa da minha irmã. Tava aqui com meu cunhado assistindo o jogo do São Paulo, que acabou agora há pouco, pra tristeza dele. 1 a 0 Atlético Mineiro jogando no Morumbi. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, jogos em andamento, jogos que rolaram hoje. Como é que fica a situação na Copa do Brasil? O que tá pegando no Vasco, que a bruxa tá solta, e o pedido de desculpas do jornalista fanfarrão que tentou ali desqualificar a Zona Norte do Rio de Janeiro e o Vasco da Gama. Bom, antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like. Humildemente falando aqui, improvisado, deixa o joinha, deixa o like para ajudar o canal. Amanhã a gente tem live lá no canal do Sandro Gama de pré-jogo, tá? Vamos estar lá trocando uma ideia, vou deixar o link amanhã aí para vocês entrarem lá, invadir a live do Sandro Gama, tá? Amanhã no pré-jogo do Vasco e Atlético Paranaense. Bom, vamos falar de... Já pedi para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Vou começar falando de Campeonato Brasileiro. Tiveram 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, né? Um foi o jogo entre Criciúma jogou com quem, cara? E Bragantino. Criciúma ganhou por 1 a 0 do Bragantino, tá? E outra foi o jogo em Minas Gerais. A gente teve um jogo do Campeonato Brasileiro, curioso, né? 2 jogos do Campeonato Brasileiro emendados, por causa de que? Jogo atrasado. O Inter, aliás, o Cruzeiro perdeu para o Inter jogando no Sul por 1 a 0. E agora o Cruzeiro recebeu o Inter jogando em casa. Só que o Cruzeiro, além de estar jogando em casa, teve um jogador do Internacional expulso no primeiro tempo. O Cruzeiro jogou quase que o jogo todo com 1 a mais. E o Cruzeiro ainda erra um pênalti no segundo tempo. A partida terminou em 0 a 0. Cruzeiro 0, Internacional 0. Então, vitória do Criciúma e vitória do... empate entre Cruzeiro e Internacional dentro dessas circunstâncias que eu falei, jogando fora, jogador a menos, pênalti perdido. Esse aí foi os 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Agora falando em Copa do Brasil, 2 jogos hoje, né? O Bahia não jogou nada contra o Flamengo, time todo emendado do Flamengo. E o Bahia perdeu por 1 a 0. E o Bahia toma um gol no segundo tempo, sequer tem a capacidade ou a competência para reagir. Não conseguia botar o pé na área do Flamengo e fazer uma finalização. Foi só uma cabeçada nos acréscimos, acabando o jogo para fora. Então o Bahia perde para o Flamengo e olha, eu vou cravar aqui, dificilmente o Bahia passa para a semifinal da Copa do Brasil. Teremos Urubu na semifinal da Copa do Brasil. Urubu que espera... O vencedor de Corinthians e Juventude e Corinthians jogam amanhã a primeira partida no Sul, tá? Então confronto amanhã entre Juventude e Corinthians para ver quem vai pegar o Flamengo ou o Bahia. Na minha opinião, o Urubu vai passar e o Bahia não vai conseguir. Com esse futebol de hoje, não consegue lá no Maracanã. Outro que apresentou um futebol horrendo, para tristeza e desespero do meu cunhado, foi o São Paulo. São Paulo que não conseguiu furar a defesa do Atlético Mineiro, a defesa que toma gols em quase todos os jogos. São Paulo não conseguiu fazer gol com Caleri, Luciano, Lucas, todo mundo aí no time, o Wellington Rato, não conseguiram fazer gol na defesa do Atlético Mineiro. E o castigo veio nos acréscimos também, tomou um gol do Atlético Mineiro. O Atlético ganha fora de casa por 1 a 0. Joga por empate, assim como o Flamengo joga por empate em casa. São Paulo vai ter que ganhar para ir para pênalti ou meter um resultado aí de mais de um gol de diferença para poder se classificar direto. Eu acho que passa o Atlético, apesar de achar que o São Paulo tem mais possibilidade de passar que o Bahia, eu acho que nas semifinais teremos Atlético Mineiro e Flamengo já classificados, tá? O vencedor de Atlético Mineiro e São Paulo encara o vencedor do confronto entre Vasco e o Atlético Paranaense. Agora vamos falar do Vasco, porque a coisa tá feia para o Vasco. Primeiro a gente tinha informação do David, que teve lá a tal da celulite facial. Não treinou, tá fora do jogo de amanhã. Então não teremos David. Outra baixa, o Coutinho que estava voltando em fase de transição, pegou uma Covid, tá fora. David, celulite facial, Coutinho fora por causa de uma Covid. Aí a gente tem a falta do PH, o Paulo Henrique, que é o pulmão desse time, corre, marca, apoia, tá fora do jogo. Tomou
terceiro cartão amarelo, está suspenso da partida de amanhã. Então a gente perde a lateral e para piorar a situação, a gente perde o Adson, um dos melhores jogadores desde que o Rafael Paiva assumiu o Vasco. O Adson teve uma fissura ali na perna, né, na perna direita, está sentindo muitas dores, estava jogando com essa dor crônica na perna e tentou um tratamento que não era cirúrgico, mas não deu certo, vai ter que operar. E a notícia ela é triste, porque o Adson pode estar fora do Vasco o resto da temporada, voltar só no ano que vem. Depois de ter perdido o Paulinho e o Jair, agora a gente perde um dos melhores jogadores nessa fase do Vasco, que é o Adson. O nosso lado direito, o PH e o Adson, não estarão em campo amanhã, né? E ainda tem o risco da gente não ter o João Vitor, que sentiu dores e é dúvida. Aí, meu amigo, só falta isso, né? O Léo Pelé na zaga, o Pumita na lateral. É de lascar. Eu gosto do Pumita até ofensivamente, mas defensivamente é uma avenida. É triste. A provável escalação do Vasco para amanhã pode ter o Léo Jardim, Puma, Maicon, João Vitor, Piton. Se o João Vitor entrar, né? Hugo Moura, Cocão e Paiê. Cocão tem que jogar, né? Não jogou nada no jogo passado. Aí a gente pode ter a estreia do Jean David, já de titular, com o Emerson Rodrigues e Verrete. Tá aí a provável escalação para pegar amanhã essa pedreira que é o Atlético Paranaense, com todo esse clima que se criou entre gestão, diretoria, jogadores, segurança, enfim. Esse é o time do Vasco para encarar o Atlético Paranaense amanhã. Olha, vai ter que se superar, vai ter que ganhar na superação. Vai ser mais um jogo horroroso para a gente assistir, de passar raiva, de xingar, mas 1-0 é goleada. A gente precisa muito dessa vitória para poder, né, manter ali a possibilidade de se classificar no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Tá aí, então, informações não tão agradáveis com relação ao Vasco e esse jogo contra o Atlético Paranaense amanhã. Para finalizar o vídeo aqui, já me desculpando mais uma vez por estar aqui num local improvisado, bem humilde, e dizer que amanhã eu vou estar na live de pré-jogo lá no Sandro Gama. A gente vai estar lá fazendo aquela resenha do pré-jogo de novo. Vou colocar aqui Sandro Gama Esporte Clube, vou colocar o link para você ir lá e se inscrever amanhã, né? Pra gente resenhar antes do jogo. 1 hora antes do jogo a gente vai estar lá batendo um papo. Vou deixar aqui o jornalista, né? O Carneiro Neto, da CBN de Curitiba, que pediu a palavra para se desculpar com o torcedor do Vasco. Diz que conhece muito bem o Vasco, conhece a Zona Norte do Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro, acompanhou vários jogos do Vasco São Januário do Maracanã, de maneira alguma quis faltar com respeito com a torcida e com o Vasco, pediu desculpas para o que ele classificou como comentário infeliz, né, e diz que a torcida não entendeu o que ele quis dizer. Enfim, então vou deixar aí para finalizar e você tira suas conclusões sobre esse cidadão que é o Carneiro Neto. Desejar para você uma noite abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Olha, eu gostaria de esclarecer, porque pela repercussão que teve esse comentário, que eu considero já de largada muito infeliz de minha parte, porque eu não tinha a intenção, evidentemente, de atingir nem as pessoas da Zona Norte do Rio de Janeiro e muito menos o Clube Regatas Vasco da Gama. Fiz um comentário em razão dos incidentes registrados após a partida de segunda-feira pelo Brasileirão entre o Vasco e o Atlético Paranaense. Eu gostaria só de esclarecer que eu conheço sim muito o Vasco da Gama. Eu frequento São Januário há mais de 50 anos, transmiti mais de 20 jogos de equipes paranaenses, as mais variadas, Londrina, Curitiba, Colorado, Paraná, Atlético Paranaense. E, além do que, eu tenho e tive grandes amigos no Vasco da Gama. O goleiro Rei, por exemplo, do Curitiba, que foi para o Vasco da Gama e seleção brasileira na década de 1930, o José Fontana, casado com a cantora Aracide Almeida, era meu amigo pessoal e se orgulhava de ter jogado no Vasco da Gama e contava histórias maravilhosas da equipe Cruz Maltina. Logo, o Vasco da Gama, que eu tenho o maior respeito por ter sido o clube que abriu as portas para o negro no futebol brasileiro. E tive outros tantos jogadores que passaram pelo Vasco da Gama, o próprio técnico Tim Elba de Padua Lima, campeão de 1970,
Eu ia aos jogos do Vasco, eu era tão amigo do Tim, eu ia em companhia da dona Tomires, a sua esposa, e a sua filha, tanto em São Januário como no Maracanã, nos jogos finais decisivos. Então, eu gostaria de esclarecer que o Vasco da Gama, aliás, eu acompanho o Vasco desde menino, né? Do título de 1958, Barbosa, Paulinho e Bellini, S. Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Rubens e Pinga. Então, eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Rio de Janeiro, mantive apartamento no Rio de Janeiro quase 40 anos, inicialmente em Copacabana, depois no Arapuador, frequentava muito a Zona Norte, né? O Adegão Português, próximo do Vasco, ali em São Cristóvão, e eu só quero, então, nesse momento, amigos da Rádio CBN, pedir desculpas pelo incômodo e pela infelicidade minha nesse comentário que não foi bem interpretado pelo clube e pelo presidente Pedrinho, a quem eu devo os meus respeitos.